Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? Ide ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o milagre da multiplicação dos pães é um sinal do reino de Deus, o reino da vida em abundância. Deus quer matar a fome do seu povo, sobretudo a fome de amor, fome de graça, fome de salvação. Jesus é a manifestação, Jesus é a encarnação deste reino. E por isso Ele se dá a nós como pão da vida, pão de amor, pão de salvação. É lógico que nós comemos deste pão na medida em que nós nos aproximamos do sacramento do altar, do sacramento da Eucaristia. Porém, pela fé, nós comemos este pão. A fé nos faz comungar a vida do reino de Deus. A fé em Jesus como único Senhor e Salvador nos garante a vida em abundância. Nós, no mistério do sacramento da Eucaristia, celebramos a manifestação dessa vida plena, dessa vida abundante. Matamos a nossa fome de Deus, fome de amor, fome de salvação, mesmo sabendo que Deus ainda nos mantém famintos. Nos mantém famintos, para que possamos, na caminhada da fé, buscá-lo. Por mais que nós nos alimentemos do pão eucarístico, o pão do amor, o pão da justiça, o pão da salvação, nós continuamos famintos, em busca desse amor, nutrindo no nosso dia a dia essa comunhão de amor, essa comunhão de salvação com Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de hoje,
neste sinal da manifestação do reino de Deus, do reino da vida em abundância, existe também um convite da parte de Jesus para que nós possamos ajudar os nossos irmãos e irmãs que têm fome deste pão, de modo que eles possam também, pela fé, se alimentar do pão da vida que é Jesus. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus realiza esse sinal da multiplicação dos pães e dos peixes e dá aos seus discípulos para que eles distribuíssem este alimento de salvação àquela multidão. Da mesma forma, irmãos e irmãs, na medida em que nós nos alimentamos deste pão da vida, na medida em que nós, pela fé, nos alimentamos do pão da salvação que é Jesus, nós também devemos distribuir este pão. Distribuir esse pão no sentido do compromisso com a ação evangelizadora da igreja. Testemunhar a fé, pregar a boa nova de Jesus Cristo, a boa nova da salvação, para que outros possam ser despertados na fé em Jesus como único Senhor e Salvador. E nesta fé, que esses irmãos e irmãs possam também se alimentar do pão da vida, do pão do amor, do pão da salvação, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Na primeira leitura, o apóstolo São João, na sua primeira carta, ele deixa bem claro que nós devemos amar a Deus. Este é o mandamento que Jesus nos deu, o mandamento do amor. Amar a Deus, porque quem não ama, não conhece a Deus. E esse amor a Deus deve ser verificado no amor ao próximo, no amor ao semelhante, no amor aos irmãos. Por isso, ele deixa bem claro: aquele que ama nasceu de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. E é interessante que existe uma frase clássica na história da igreja que diz assim: ubi caritas, Deus ibi est. Ubi caritas, Deus ibi est. Onde existe a caridade, ali está Deus. Onde existe o amor, ali Deus se manifesta. Nós que nutrimos a nossa alma, nós que nutrimos o nosso coração do pão da vida, do pão do amor, do pão da salvação que é Jesus, recebemos uma graça toda especial para conhecer Deus e conhecê-lo como amor. Para conhecer Deus e manifestar a vida de Deus na vida de nossos irmãos e irmãs por práticas concretas de amor, por obras concretas de misericórdia, compaixão, solidariedade. Do contrário, irmãos e irmãs, não conhecemos Deus. Do contrário, nós não crescemos na fé nesse Deus que é amor, que nos foi revelado por seu Filho, Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Não devemos ficar esperando, mas devemos testemunhar a nossa fé, testemunhar a nossa adesão ao reino de Deus, por meio da prática do amor, por meio da prática da caridade. Não há outro caminho para nós confessarmos o nosso amor a Deus, a não ser
no amor ao próximo. O amor não apenas afetivo, mas o amor efetivo. O amor em obras de misericórdia, em obras de compaixão, de misericórdia, de solidariedade, de justiça, de reconciliação, de paz. Celebrando esta Eucaristia, comungando do corpo e do sangue de Cristo, o sacramento da caridade por excelência, o mistério da fé, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a coragem para testemunhar a nossa fé, testemunhar nossa adesão ao seu reino, esse reino de vida e abundância na vida dos nossos irmãos e irmãs, a começar da nossa casa, a começar da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, de compromisso social, que possamos irradiar esse reino da vida e abundância, que possamos dar às pessoas de comer o pão da vida, o pão do amor, o pão da salvação pela fé em Jesus. Nesse silêncio no qual nos encontramos, façamos a nossa oração pedindo a Deus essas graças.